Acho que todo mundo é questionado com aquela famosa pergunta: o que você quer ser quando você crescer? E aí comigo não era diferente, né? E ainda mais, né, sendo o mais velho de todos, eu era o primeiro que recebia essa pergunta: o que você quer ser quando crescer? E essa questão que eu comentei um pouquinho, né, já sobre ter presente na família essa coisa da área da saúde, uma profissão que eu acabava sempre meio que condicionado a dizer que era a profissão que eu ia fazer quando crescer, era medicina. E talvez isso eu não sei se era realmente uma coisa que, quando pequeno, se eu realmente eu queria fazer aquilo, ou se era porque talvez daria uma certa felicidade aos meus pais ouvir que ia ter um filho médico, né? Mas também tem um outro ponto que meus padrinhos, né? Meu padrinho e minha madrinha são médicos e sempre cuidaram de mim, né? Eles têm especialização em pediatria. E eu falo que até hoje, né, eu sou cuidado por pediatras, né, porque são eles que acabam sempre aí, muitas vezes, de quando tem alguma doença, alguma coisa, conversando com eles. E sempre, né, pelo fato de cuidar da gente, tratar-nos sempre tão bem, acho que eu também tinha essa coisa assim do cuidado, né, do médico, puxando para aquela coisa familiar, aquela coisa da atenção, do cuidado, do tratamento. Então acho que intrinsecamente isso sempre vinha na minha cabeça como realmente algo a eu fazer quando crescer, a profissão para eu seguir. Mas quando pequeno, né, quando a gente vai crescendo, e realmente vai chegando aquela hora que você precisa prestar o vestibular, que você precisa escolher realmente a sua profissão, é onde você vai começar a conhecer o que faz cada área. E a medicina, a hora que eu comecei a conhecer ali, né, na adolescência, tinha aquela coisa de talvez, poxa, o médico ser cirurgião, né? E talvez tinha também uma coisa assim do médico, que eu, quando pequeno, eu dei muito trabalho para minha mãe também com isso, né? Com idas ao médico. Eu lembro que acho que com uns 2 anos de idade, eu andando numa muretinha assim em casa, eu lembro que eu caí de cabeça, não lembro muito bem na verdade, minha mãe que falou, eu caí de cabeça num vaso de flor dela, quebrei o vaso, né, abri um buraco aqui na minha cabeça, com 2 anos ela teve que correr comigo ensanguentada pro pronto-socorro, pro hospital para dar ponto. Com uns 3, 4 anos de idade eu arrebentei aqui minha mão, né? Eu tenho aqui umas belas de umas cicatrizes aqui também, que minha mãe fala que eu quase perdi o movimento desse dedo aqui por conta de uma brincadeira de criança aí. Então acho que o médico ali sempre também acabou criando essa coisa do trauma, da cirurgia. Uma coisa que eu, quando eu comecei a pensar assim, poxa, será que eu quero fazer isso? Será que eu quero seguir essa área? Acho que não. E é uma outra coisa também que eu, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam muito, mas que eu sou uma pessoa muito tímida. Sou uma pessoa que, quando pequena, era aquela criança que às vezes chegava de cabeça baixa, assim, no lugar, que não conversava com ninguém, né? Eu nunca fui muito comunicativo. E ver o médico, né, o atendimento, a atenção ao paciente, essa coisa de ter que estar sempre em contato, né, falando com o paciente, eu achava que talvez também eu não me identificaria muito, né, que seria algo que talvez eu não tivesse tanta aptidão para, exatamente por conta dessa timidez. E aí então eu acabei realmente não dando continuidade, né, aquela resposta, né, o que você quer ser quando crescer, né, fazer medicina, eu acabei optando por outras áreas. Então, voltando à pergunta, né, o que você quer ser quando crescer, que eu falava que queria ser médico, seguir medicina, já realmente não era mais a minha primeira opção, né, por conta, né, dessas questões. E aí eu acabei, né, começando a pesquisar e buscar outras áreas, mas ainda mantendo o interesse dentro da área da saúde. Mas então, que área da saúde, ou qual profissão dentro da área da saúde eu ia escolher como a minha profissão? E aí foi uma saga, viu? Não sei, talvez muitos compartilhem dessa indecisão, outros não, né? Que a hora que você vai ali, né, buscar ali o vestibular, fazer o preenchimento da ficha de inscrição, você começa a pegar e folhear o manual do candidato, para botar o código de qual área você vai prestar.
eu tinha muita dúvida aí, né? Porque eu queria dentro da área da saúde. Então eu comecei pensando nas ciências biológicas ou na biologia. Mas dentro da biologia você tinha algumas áreas, como a parte animal, a parte vegetal, botânica, que não me identificava muito, né? Não era uma coisa que eu tinha muito interesse em estudar, em atuar nessa área. Então acabei prestando, né, essa área, biologia, num dos vestibulares, mas não fui aprovado também e acabei que realmente não era a principal escolha, a primeira escolha. Mas aí vieram várias outras escolhas, né? Vieram várias outras opções. Da biologia, eu fui para farmácia bioquímica, né? Eu fui para até biotecnologia, eu fui para até a fisioterapia como a área da minha mãe, né, seguindo um pouco dessa área da minha mãe, mas não eram áreas que eu me encaixava muito bem, né, e eu prestei, né, biomedicina, sim, né, quando eu conheci a biomedicina, né, hoje, né, biomédico, a biomedicina, ela foi uma área dentro da área de ciências biológicas que direcionava um pouco mais para a área humana, né, para o estudo da questão mais do ser humano, e não tanto a questão da parte animal e vegetal como a biologia. Então isso me chamou a atenção. E o biomédico, ali, o que eu conhecia, né, dentro daquele momento, ele trabalhava um pouco mais na parte diagnóstica, na parte dos exames, ou seja, não tinha tanto aquela coisa do contato com o paciente, que para mim era uma coisa um pouco mais confortável, né, na questão da timidez, na questão de interação com outra pessoa. Então foi uma coisa que acabou me chamando a atenção, né, e foi uma das que eu prestei. Mas aí tem um caso engraçado, né, nessa questão de vestibular, que teve mais uma outra carreira que eu prestei também, que foi odontologia, né? Pois é, dentista Rodrigo Manda. Nada, né, nada contra a profissão, obviamente, mas eu não me lembro nem por que acabei prestando odonto, e por incrível que pareça, né, todas essas outras profissões que eu falei, a não ser a biomedicina, eu prestei os vestibulares e não passei, né, não fui aprovado. E a odonto, quando eu fui fazer o vestibular, eu lembro que eu já estava meio que desencanado, né, de fazer essa profissão. Eu fui para o vestibular mais como um treino realmente de prova, né, de você realmente estar ali pegando a mão para a prova. E nossa, eu sei que como eu estava tão tranquilo com aquela pressão de passar na prova, que foi uma prova muito tranquila, né, foi uma prova muito de boa e fui aprovado, né, fui aprovado na Unicamp, né, que era uma prova de vestibular bem mais complicada, porque é escrita, né, enquanto as outras eram de múltipla escolha. Era uma prova escrita que já tinha uma certa dificuldade, um medo, né, nessa prova. Eu fui muito tranquilo, foi a prova aí que eu tive, né, mais sucesso, porque eu passei na primeira fase, passei na segunda fase e fui aprovado de primeira chamada. E enquanto que a biomedicina, né, hoje, biomédica, eu não tinha sido aprovado, eu estava em lista de espera. E aí veio aquela coisa, poxa, eu fui aprovado em odonto, em biomedicina, pode ser que eu seja chamado. E aí, né, bateu aquela coisa assim, poxa, eu já tinha feito um ano de cursinho e eu acabei resolvendo fazer, vou me matricular, é uma universidade estadual, Campinas é perto de São Paulo, vou me matricular, vamos ver qual que é, começo, se eu não gostar, enfim. Né, por mais que eu já tivesse desistido em si da profissão, mas talvez ali era uma experiência da vida na faculdade, de conhecer. E estava tudo certo para eu mudar. O campus de odontologia da Unicamp em Piracicaba, estava tudo certo para eu mudar, para eu ir fazer odonto. Um dia antes de começar as aulas, estava tudo arrumado, né, meu pai ia me levar até Piracicaba, e eu me lembro muito bem desse dia que eu ia sair por volta da hora do almoço. Eu fui até o escritório da minha mãe para me despedir dela, ela estava trabalhando, eu me despedi dela, e voltando para casa, né, chegando em casa, meu pai fala assim, viu, a Unesp acabou de te ligar, falando que tem uma vaga para você. E eu achei que tava tirando um sarro com a minha cara, né, porque já tava toda aquela coisa de nervosismo, né, de morar fora de casa, de ter que ir para uma outra cidade e tal, né, eu achei que ele tava querendo quebrar um gelo, fazer uma piadinha. A Unesp ligou aí pra você, o que você vai fazer agora? Eu falei, hahaha, tá bom, né? Ele, não, é verdade, acabou de ligar, né, falou o nome da pessoa. Aí eu, sério? Tem que decidir, o que você vai fazer? A gente vai pra Piracicaba ou a gente vai pra Botucatu?
Aí foi aqueles 5 minutos, praticamente 1 hora, que eu sentei no sofá da sala e eu ficava pensando, né? E aí? O meu psicológico meio que já estava preparado para ir para Piracicaba fazer odonto, começar a fazer odonto, e ao mesmo tempo a aprovação com a biomedicina, né, veio talvez tudo aquilo. E parou aquele momento assim de, poxa, será que não é um sinal? Né? Será que você estava aí tentando fazer alguma coisa e, pô, chegou na hora ali, peraí, acho que não é isso que você tem que fazer, né? Tá aqui o seu caminho. A oportunidade para você seguir o seu caminho, que foi essa ligação e essa aprovação na Unesp, né, em Botucatu, para biomedicina. E aí, então, na hora, né, pegamos e mudamos a rota. Em vez de ir para Piracicaba, nós fomos para Botucatu, né, para eu fazer minha matrícula. E aí, no dia seguinte, já começar aí a graduação, o curso de graduação em biomedicina. Bom, então essa foi minha saga aí na escolha da profissão. Quando pequeno eu tinha uma ideia, quando eu fui começando a entender um pouco mais do que realmente era uma profissão, o que eram as profissões, o que eu ia ter que trabalhar, o que eu ia fazer. E, né, aquela dúvida que eu acho que muita gente também tem. E até hoje mesmo, talvez se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu prestei vestibular, talvez eu prestaria outra faculdade, né? Mas hoje eu tenho certeza que eu sou muito feliz com a minha escolha e com o caminho que eu segui, que realmente faz todo sentido com a minha história e com a minha vida até a faculdade. E aí agora começa a vida na faculdade, né? Que aí é outra vida.